Olá, está no ar o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa e acessa também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. A gente começa o Conexão Futura de hoje com a seguinte pergunta. Você já imaginou viver com menos água potável, risco alto de catástrofes naturais em áreas urbanas e um número maior de doenças? Pois é, tudo isso está previsto para os próximos anos, segundo o relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Até porque o país pouco tem feito pelo meio ambiente. Essas e outras previsões nada animadoras estão pautadas para a COP22, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que ocorre esse mês no Marrocos para traçar as regras do Acordo de Paris, firmado por 195 países durante a COP21 no ano passado. Eu converso a respeito com a Suzana Kahn, presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Olá, Suzana, bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura, tudo bem? Tudo bem. Vou colocar a sua imagem aqui na tela para a gente conversar melhor. Pronto. Suzana, a gente tem uma previsão da ONU Habitat de que até o ano 2020 o Brasil terá 90% da sua população vivendo em áreas urbanas. De que forma esse número pode ampliar ainda mais o aquecimento global e trazer mais prejuízos, então, para o nosso meio ambiente? Bom, quando você tem uma população toda vivendo em cidades, normalmente isso significa um consumo muito maior de energia, uma mudança substancial no uso do solo, né, por conta dessa grande urbanização, um número maior de construções, de obras civis, que também absorvem uma quantidade grande de energia, e tanto na produção, quanto também na própria questão da refletividade, né, dos raios solares. Porque quando você tem um ambiente mais rural, a luz do sol, né, ela chega e reflete com mais facilidade do que quando ela chega no ambiente urbanizado, com asfalto, com cimento, que isso tudo concentra muito calor, aumentando ainda mais a temperatura, além do aumento do aquecimento do planeta. E, além disso, o que a gente vê é que essa questão da urbanização, ela tem dois componentes que são muito sérios, né? Número um é esse aumento de consumo de energia, que atualmente já é mais da metade do consumo de energia mundial, já é devido às cidades já consomem isso tudo. E, por outro lado, é também a questão dos impactos, né? Porque a população urbana ela vai ser muito impactada. Então, as cidades elas têm que tanto atuar fortemente na mitigação, ou seja, reduzir essas emissões de gases de efeito estufa, reduzir seu consumo de energia, e também na adaptação, porque você vai ter problemas de aumento do nível do mar, você vai ter problemas de inundação, alagamento, problemas associados a deslizamento, enfim, as cidades elas vão ter que se adaptar. E o que a gente fala nesse relatório é exatamente um alerta de que os poderes locais, né, municípios, devem usar sua capacidade de liderança, de pressão, para que as cidades atuem junto, no caso do Brasil, junto com o governo federal, na elaboração do nosso plano de enfrentamento à mudança climática. A gente, enquanto você falava sobre esses outros impactos do aquecimento global a médio e longo prazo aqui no Brasil, a gente mostrou algumas imagens de alagamentos, principalmente, enchentes, né? E na abertura do programa a gente falou de impactos como aumento de doenças, por exemplo. Você falou também da importância, então, das cidades, né? De um planejamento dos municípios para combater o aquecimento, perdão. Nesse sentido, é importante que se analise o perfil de cada uma dessas cidades, porque a gente tem um projeto nacional para combater o aquecimento global, mas é preciso também que as cidades tenham planos independentes, considerando o perfil de cada uma delas.
Sim, você vai precisar de tudo, né? Tem uma parte que seria de fato independente pelas características das cidades, é uma cidade costeira, naturalmente tem que ter uma maior preocupação, né, com a linha de costa, por conta de aumento do nível do mar. Uma cidade na região árida vai ter que se preocupar muito com a questão associada também à acidificação, secas, etc. Agora, o que eu acho é que é preciso juntar isso também sob o guarda-chuva federal, porque tem muitas questões que dependem do governo federal. Então, por exemplo, se a gente está falando de energia, as cidades elas teriam uma condição de gerar energia localmente. Então, no caso de geração de energia a partir de resíduos, você tem muitos resíduos nas cidades que poderiam estar gerando energia elétrica. Você tem uma série de áreas, espaços e telhados e estacionamentos que poderiam estar cobertos com painéis fotovoltaicos para gerar energia a partir da luz do sol. Mas para tudo isso é necessário que se tenha uma regulamentação, uma legislação, enfim, tudo que é associado mais a um papel do governo federal, porque quem faz isso é a ANEEL, é a Agência Nacional. Então, essas questões, algumas precisam ser realmente tratadas no âmbito do governo federal. Combustíveis também é um assunto que o governo federal que tem o poder de regulamentar. Então, eu acho que, é claro que algumas questões podem ser tratadas mais ligada às características da cidade, principalmente na questão de adaptação, mas na questão de mitigação é preciso realmente uma integração, né, dos planos municipais com o plano estadual e federal. E federal. Suzana, é impressionante como o tempo passa rápido, parece que ontem nós falávamos aqui sobre o Acordo de Paris, inclusive você participou de alguns programas aqui do Canal Futura sobre isso. Já faz um ano da COP21, o acordo firmado em Paris passou a vigorar então no último dia 4 de novembro e a gente está aí com a COP22 no Marrocos. O que vai ser discutido na COP22? O que vai ser preciso pensar nesse encontro para que o acordo firmado há um ano realmente seja cumprido pelos países? Bom, na COP22, então, a gente vai começar a trabalhar nessa regulamentação, né, na criação das regras para o acordo se tornar operacional em 2020. Então, tem uma série de questões que são até mais burocráticas, né? Vai ser uma conferência, essa e as próximas, né, até 2019, vão ser conferências muito mais de tratamento de regras, de metodologias. Por exemplo, uma coisa que não está muito definida ainda e que é fundamental, que é o Fundo Clima, onde é necessário que se tenha anualmente, a partir de 2020, 100 bilhões, né, de dólares. É a questão do financiamento. A questão do financiamento, exatamente. Mas como é que você vai monitorar esse financiamento? Essa contabilidade precisa ser muito transparente para evitar que alguns países que já contribuem, muitos já fazem isso, né, com a questão de ajuda humanitária, não usem o que eles já usavam, né, com esse objetivo para o clima, porque o fundo do clima é um valor adicional ao que já circula no mundo hoje. Então, há um certo temor que, para cumprir com as suas obrigações de financiamento, os países simplesmente desloquem o que eles já faziam e digam que isso passa a ser uma ajuda em relação ao clima, que não é o que foi acordado. Então, é necessário você rastrear, né, um pouco esses recursos e garantir que é um recurso adicional. Então, tem que ter toda essa contabilidade muito transparente. Tem uma questão também da própria, você falou da criação de regras, metodologias, do próprio acompanhamento da ação dos governos. Acho que esse vai ser um desafio também. Exato. Então, não dá para a gente esperar, como assim, no final da COP22, que foi assinado alguma coisa, ou que foi... Não vai ter uma notícia assim, específica, porque o primeiro momento, pós o acordo ter sido assinado, que essas questões vão começar
começar a ser discutidas e que não são triviais, não é nem um pouco simples você estabelecer toda essa plataforma comum, né, tanto de financiamento quanto, né, de reportar, né, as suas reduções, o que os países se comprometeram a reduzir, uniformizar isso, porque cada proposta de cada país considera um ano base, em relação a um determinado, em relação ao PIB, em relação a número absoluto. Então, tem todo um trabalho aí de trazer tudo para o mesmo denominador, para poder realmente somar e discutir. Suzana, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, infelizmente são muitos aspectos, mas eu queria saber então, para a COP22 no Marrocos, o que o Brasil leva para essa discussão e o grupo que vai representar o país está otimista? Não, depois da ratificação do acordo, isso deixou todo mundo muito contente, que era algo que a gente estava realmente muito cético em conseguir depois da COP15 de Copenhague. Então, só isso já deixa o ânimo de todo mundo muito para cima. O que o Brasil está levando, na realidade, são propostas de resolver, né, de equacionar essas regras, mercado de carbono, a questão dessa contabilidade ser mais transparente, uma plataforma comum, enfim, o que se leva são exatamente opções para ser colocadas na mesa, de forma que a gente possa tornar isso operacional em 2020. Suzana, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação e a sua parceria aqui no Conexão Futura. Muito obrigada. Nada. Um abraço. Outro, tchau. Eu vou tirar a imagem da Suzana, então, aqui da tela, rapidamente, para a gente mostrar o site do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Você vai encontrar mais informações sobre a COP22, que ocorre esse mês, então, no Marrocos. Informações também sobre o relatório, então, que o painel traça sobre o avanço aí dos impactos do aquecimento global. Então, está aí na sua tela, pbmc.cop.frj.br. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos conversar sobre literatura e periferia. Muita coisa boa surge dessa mistura, viu? Você vai conhecer projetos de formação que estão estimulando a produção literária da periferia e o surgimento de novos escritores brasileiros. Eu espero por você já quando voltarmos com Conexão Futura.